Nosso tema de hoje é como lidar com o autista. Nós fizemos um anterior sobre o autismo, agora como educar um autista. Algumas dicas interessantes, quem tem um filho autista, um aluno autista, é lembrar que ele não gosta de toques pessoais, não gosta de voz alta, som alto também não. Eles não gostam de estar no meio de muita gente, muito barulho, som alto na igreja. Ela se incomoda facilmente, tem uma audição muito sensível. Isso é muito importante. Outra coisa é expressões rebuscadas, com outras coisas abstratas. O adolescente, o autista, ele só entende coisas concretas. Ele sempre está na idade das operações concretas. Ele não entende coisas subjetivas, como metáforas, como figuras de linguagem. Não, ele precisa de ter uma linguagem direta, objetiva. Não pode ter expressão de duplo sentido, não é? É preciso que tenha uma palavra objetiva e direta e que repita aquela palavra sempre. Você vai falar uma coisa, fala a mesma coisa no dia seguinte. Se quer que ele faça uma coisa, pega isso aqui. Você vai dizer todo dia a mesma forma, porque ele tem fixação por frases prontas. Ele não é de formar frases mirabolantes. Eles vão ouvir frases bastante claras e objetivas. Quem educa tem. Outra coisa importante é agir com delicadeza, é agir com carinho, porque eles têm muita dificuldade de apego, então não precisa abraçar demais, mas ficar perto, dar atenção, olhar para ele, porque isso vai mudando também, algumas neurotransmissões no seu cérebro, vai mudando com o esforço contínuo que você tem de se aproximar dele. Se esse esforço não for chato, for bem compreensivo, bem inteligente, com o tempo você pode melhorar muito essa relação dessa pessoa com autismo. Eu já fui conselheiro, já trabalhei como psicólogo de um autista Asperger, claro, e eu consegui muito sucesso na relação dele com a família, na relação dele com amigos. Fomos criando programas pontuais. Por exemplo, dizer a ele, sai para almoçar com a sua família. Ele começou a fazer isso tal dia por semana. Tudo do autista é programado. Coisa de última hora não adianta. Você tem que levar tudo programado e explicar para ele como vai ser cada momento. Isso é importante. Com delicadeza. Estimula interação com outras pessoas. Interação. Bota uma criança mais perto dele, que compreenda. Ter todo o cuidado de você estar numa sala de aula com o autista, para que ele não sofra bullying de colegas. É preciso chamar os colegas, porque às vezes pensa que o autista é uma pessoa com deficiente mental, uma pessoa estranha que não tem nada a ver, que é uma pessoa vulgar, talvez, que não quer amizade. Não é isso, é a forma dele ser. É preciso que a professora chame os seus coleguinhas e diga assim, olha, o Zezinho é assim. Isso é muito importante para você lidar com uma pessoa que está com problema, com um autista. É preciso que você ensine as pessoas, seus alunos da classe escola dominical ou da escola secular, a entender que aquela criança é assim, ele é diferente de todos. E realmente é diferente, ele não é estranho nenhum. É preciso que haja esse cuidado. Essa interação acontece quando as outras crianças compreendem aquela criança. Talvez o autista nunca compreenderá os outros, mas se ele for compreendido pelos seus coleguinhas, ele pode melhorar muito na interação social. Outra coisa importante é ajudar a criar novas formas de comunicação. Às vezes, um gesto repetido pode ser uma comunicação interessante para ele. Ou você começar a aula com um louvor, o mesmo louvor todos os dias, também pode ser importante para ele. Você botar ele para sentar no mesmo lugar todo dia também pode ser importante para ele. Então, ele lugar para lugar, sentar junto àquele colega todos os dias, ele não gosta de muita mudança, ele é muito focado numa coisa só. Então, se ele gosta de desenhar, utilize mais ele nos desenhos. Se ele gosta de música, bote aquela música para ele vir mais vezes. Para criar no interior dele um ambiente agradável para ele estar ali na igreja. Então, isso é muito importante. É preciso também que lida com o autista ter criatividade para descobrir o que é que ele gosta. Esse é outro segredo. Quer dizer, você faz muitas coisas e ele não gosta de nada disso. Nada a ele cria apego, mas de repente ele cria apego a alguma coisa que seja muito simples. Um carrinho ali. E aquele carrinho pode significar alguma coisa para ele, ter um significado para ele no futuro. Ou um instrumentozinho que ele viu.
ou uma pintura, desenhar um quadro. Por ali você pode descobrir a vocação do seu autista, o foco dele, e você vai trabalhar melhor. Então, ser criativo com eles é importante. Então, importante também se ele gosta de contato, o pai, a mãe, se ele gosta de contato com um animalzinho, com um gato, com um cachorrinho. Isso ele pode criar um tipo de contato que é interessante para ele, porque talvez o animal se adapte mais a ele, porque o animal se adapta a quem pega, a quem toca, né? Isso é importante. Nós precisamos ter todo o cuidado em relação a lidar com eles. A igreja precisa ter um sistema de educação que alcance essas pessoas com síndrome de desenvolvimento. E o autista é um caso desse, que você precisa, na escola dominical, é preciso que também, se você vê uma criança, você é um professor secular, na escola dominical, e a criança está muito distante, às vezes os pais nunca perceberam isso. A criança tem dificuldade de aprender na escola, os pais nunca perceberam isso, a escola também desatenta, acha que aquela criança não quer nada, que aquela criança é uma criança sem inteligência alguma, sem capacidade de aprender, e ele vai ficando isolado, até não ir mais para a escola. É preciso que quem vê uma pessoa diferente, chamar o pedagogo da escola, o orientador educacional, passar o caso para ele, o psicopedagogo da escola, para verificação, fazer algum teste. Existem testes na internet que você pode fazer com os pais, teste na internet. Que aquele teste não é o teste exato, mas é um teste que vai ajudar você a ver as probabilidades dessa criança ter um problema com autismo, ou um autismo mais leve ou mais grave. Se essa criança tem dificuldade de falar, os pais precisam levar para o fonoaudiólogo para que ele possa treinar a voz. Isso tudo muito jovem, ainda com 2 anos, com 1 ano e meio, começa a perceber isso. Ele precisa de estar levado a um neuropedagogo. Existem ambientes em muitas cidades próprios, né? Como a PAI, que é uma escola que lida com essas crianças, tem escolas especiais para crianças especiais, e os pais precisam ser orientados. Existe também nas escolas os CRAS, né, os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, que levando uma criança lá, essa criança que está com essa dificuldade de integração, de aprender coisas, de falar, ao levar lá naquele ambiente, a psicóloga que está ali, o psicólogo, vai descobrir algo sobre isso. Estou dando dicas para você, como cuidar do autista. E você vai lá e se descobre naquele ambiente do CAPES, principalmente do CAPES, que os municípios têm, são órgãos municipais, onde lá tem uma assistência social, um psicólogo, um psiquiatra, mais ou menos por aí. É a equipe mínima. Esse pessoal, principalmente o psicólogo, vai fazer um teste. Vai perceber que aquela criança precisa de algo mais, precisa de um neuropedagogo, ou um neuropediatra, porque aí que passa algum remédio, alguma orientação. O neuropediatra faz um estudo mais aprofundado até do que o neuropsicólogo, e pode chegar lá e descobrir que aquilo é um autista grave, leve, alguma coisa assim. Importante que essas pessoas sejam cuidadas com antecipação, porque às vezes se descobre quando a criança tem 10 anos, e aí dificulta todo o processo em relação à fala, porque a fala na criança tem que desenvolver até os 2 anos e meio, 3 anos, tem que desenvolver a fala. Senão a criança já começa a ficar com dificuldade da fala realmente fonológico. Não é só questão mental, mas a questão de não ter aprendido a falar na idade certa. Então tudo isso tem um prazo, tem um tempo. E os pais precisam estar informados. E claro que o autismo você vai perceber mais depois de 1 ano e meio, 2 anos. Começa a perceber, claro que uma mãe pode perceber logo ao nascer a criança, na hora de amamentar, que ela não vai olhar no rosto da mãe. Você vai ver que é diferente dos outros filhos que você tem. Talvez a mãe do primeiro filho não tenha observado os anteriores, que ele não teve. Então isso tudo é importante. A igreja não pode ficar indiferente a essa realidade de educar todo tipo de criança. Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos pais da igreja. Ninguém deve ficar de fora do processo de educação religiosa, educação cristã. Ninguém deve ficar para trás no processo de criatividade da igreja, de descoberta também da situação, da vocação, do foco dessa criança. Todo autista vai ter foco. Menor proporção, maior proporção. E este foco pode ser uma coisa interessante para a vida dele, mesmo que ele não consiga uma formatura, mas ele pode conseguir ser um músico, por exemplo. Autistas podem ser muito úteis na sociedade, podem ter uma profissão, podem trabalhar, podem ganhar dinheiro, podem até casar e ser feliz no casamento. Então não podemos achar que um autista é uma pessoa incompetente em todas as áreas, não. Um autista,
Quem Deus dá um autista para criar é um desafio maior. É um pai que Deus ama tanto que deu aquele autista para ele cuidar e ele vai aprender muitas experiências. Um pai de uma criança autista, ele vai ter umas experiências profundas com Deus e com a sua criança, ele vai ter uma vida à disposição daquele filho, uma mãe vai trabalhar a vida inteira, toda a família passa a estar ocupada, envolvida, aquela patologia passa a ser da família, todo mundo quer ajudar aquele menino a crescer e aprender alguma coisa e ter algum tipo de apego, de abraço, e essas coisas todas. Isso é muito legal, que a igreja tem esse amor, um amor com a criança, não de pegajoso demais, porque ele não gosta, mas pelo menos de atenção. Você dá atenção a um autista, ele vai acabar se apegando um pouco a você. E se ele se apegar um pouco à professora, ele vai aprender as coisas com muita facilidade. Então, que ele tem dificuldade, tem uns que nascem com dificuldade de aprendizagem mesmo. Tem outros que têm dificuldade de ter o foco, de descobrir qual o foco mais importante dele. Podemos fazer melhor para os autistas, vamos ajudar, vamos lidar com eles, vamos amá-los, vamos cuidar deles. Deus abençoe. Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar. Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD.